tarde. Somos acadêmicas do curso de graduação em Pedagogia, Centro Universitário UNITA, Polo de Castanhal. O nosso grupo ele é composto por mim, Rosana Barroso de Holanda, Regina Celi de Lima, Sandra do Socorro Barata Botelho, Joana Dark de Souza da Cunha, Regiane do Socorro da Silva Saraiva. Nosso seminário vem com uma temática, a inclusão do surdo na sociedade e contemporânea globalizada. O subtema, a inclusão do surdo na sociedade e na educação. Sabemos que a educação de surdos já perpassou por várias modificações até chegar nos dias de hoje. Antes, eles não tinham direito à educação, eles não tinham direito à saúde, não tinham direito de votar, eles não tinham direito à herança. Os seus direitos, eles eram totalmente excluídos da sociedade. Falando assim um pouquinho da história da educação no Brasil, veio assim por 1857 com a fundação do primeiro Instituto Federal de Ensino para Surdo. Hoje é um Instituto de Educação para Surdos. E foi daí que as leis começaram a se desenvolver. A inclusão social, qual hoje ela é conhecida, ela começou com as conquistas dos direitos humanos, através das leis, decretos, por exemplo, a Lei 10.436, de 22 de dezembro de 2002, e o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que são essas leis que amparam os alunos para a inclusão na sala de aula, que ajudam essa comunidade a ter os seus direitos e seus deveres. Falando assim um pouquinho da nossa realidade, do nosso Maraponim, foi criada uma lei municipal 003/2017, que implantou um projeto. Esse projeto ele é um projeto piloto na Escola Zara Trindade, que obriga todas as escolas terem aulas de Libras em todas as classes, do 1º ao 9º ano. Acredito sim que as oportunidades que são dadas para os alunos que são ouvintes, os surdos também eles precisam dessas oportunidades. Eles precisam dessa oportunidade de se incluir na sociedade, eles precisam ser vistos como um cidadão, como alguém que pode exercer o seu direito e deveres. Observamos que a inclusão ela já alcançou várias conquistas, ela já melhorou, mas hoje ela ainda precisa melhorar muito, cada vez mais, para que esse público eles sejam incluídos de verdade na sociedade. Com base nas pesquisas, observamos que as pessoas surdas têm mais dificuldade em adaptar-se no mundo que a rodeia e na sociedade em que vivem. O surdo é uma figura silenciosa na sociedade, pelo fato dele não se comunicar com os demais, e isso faz com que eles tenham certas dificuldades em adaptar-se com o mundo. Por isso que é importante fazer da língua de sinais, Libras. Essa língua, ela é imagem de pensamento e faz parte das experiências vividas na comunidade surda. Grande parte da sociedade acredita que o surdo não consegue desenvolver as mesmas capacidades intelectuais como os demais. Esse pensamento tem sido um foco de discussão há décadas. E cada ano eles lutam pela inclusão, almejando por oportunidades na educação e na sociedade de modo geral. A escola, o professor, são figuras
central de mediação com equipamentos e recursos, principalmente os elementos visuais, que promovem a descoberta dos talentos e habilidades intelectuais do surdo. Os professores da educação devem estar capacitados e comprometidos com as diferenças, para que se possa romper de uma vez com a tradição de excluir, discriminar em certos segmentos sociais, dando ao sujeito surdo o direito de ser diferente e de ter suas necessidades reconhecidas e atendidas pela sociedade. Ensinava que as pessoas que nascessem por não possuírem linguagem não eram capazes de raciocinar, né? Consequentemente, não possuíam linguagem, né? E deste modo, os nascidos surdos e mudos não eram válidos para ele, né? A pessoa não tinha conhecimento nenhum e não tinham como adquirir, ter uma educação, né? E que o conhecimento deles intelectual era, ou seja, poderia ser desenvolvido. E diante disso, ele acreditava também que todos os surdos não poderiam ter uma educação linguística, que diante da fala de alguns filósofos, eles eram contra que o surdo tivesse um conhecimento, né, que fosse inserido na sociedade. Observando todo esse contexto que já falamos, observamos que na sociedade hoje o surdo ele já está inserido, né? E podemos ver também que são dadas várias oportunidades para que esse sujeito seja aceito, né? E diante da realidade que vivemos, as pessoas surdas podem sim até não ter essa sensação de ouvir, né? Mas além dos direitos garantidos, né? Ela de adquirir, sim, conhecimento, se relacionar, se interagir no meio em que vive, né? Portanto, todos o sujeito surdo, o seu espaço e perante a sociedade globalizada, né? Pois conquistou o seu espaço e sua autonomia em todos os âmbitos em que está inserido, né? Tornando por meio de sinais, tornando-se a maior conquista da comunidade. Levando em consideração a problemática do surdo, o deficiente auditivo e a dificuldade de ser inserido na sociedade e de como ser visto, nós fizemos uma abordagem ampla e reconhecemos assim que a inclusão do surdo na sociedade contemporânea globalizada e a inclusão do surdo na sociedade e na educação, nos questionamos o seguinte: o que é falar de inclusão? Falar de inclusão é falar de um compromisso, é falar de uma democratização, é falar de um contexto social que precisa-se de atenção e do aspecto educacional. Hoje, a maior dificuldade que esse sujeito surdo enfrenta é a aquisição da língua de sinais, que é a Libras, né? Que hoje existe uma carência muito grande referente a isso. Sabemos que a sociedade, ela tem o surdo tem as suas políticas públicas, existem essas políticas públicas, porém, ainda não está tão alavancada como deveria estar, porque hoje todos somos sabedores que esse público que necessita dessa aquisição da língua de sinais é muito grande, é vasto, né? E diante disso, hoje
maior dificuldade é nesse âmbito, é essa aquisição dessa língua. Porque o surdo, ele não precisa só, ele precisa sim do espaço escolar, ele precisa ser inserido no espaço escolar, mas também ele precisa ser inserido na sociedade em geral. Ele precisa pegar um transporte público, ele precisa ir a um supermercado, ele precisa ir a uma farmácia, ele precisa ir a um espaço de lazer. E nesses espaços ainda não tem esse processo que faça com que ele se desenvolva bem, para que ele seja entendido, para que ele seja inserido. A grande problemática hoje do surdo na sociedade é essa, a questão é essa, o ponto é esse. E com base nas nossas pesquisas, no nosso estudo, né, hoje a gente sabe que o surdo, ele já conquistou o seu espaço, ele já é inserido na sociedade, porém ainda não é 100%. Né? Hoje já existe aqui, como a minha colega falou, já a gente sabe que existe, sabemos que existe aqui esse projeto que abrange, né, alguns alunos da nossa cidade com essa deficiência. Vamos assim ter metodologia para lidar com esse público, porque eles precisam. Sabemos hoje que ainda existe muito preconceito, ainda existe muita discriminação, ainda existe muito bullying, ainda existe o apontar no olhar do outro e dizer que ele não é capaz. Vimos a importância de fazermos esse projeto a partir da dificuldade do sujeito surdo na inclusão da educação e sociedade. O reconhecimento da Libra como a primeira língua da comunidade surda está amparada pela Lei número 10.436, de 24 de abril de 2002. A lei ela foi criada devido à luta pela conquista de direitos dos surdos. A inclusão ela leva a reconhecer a importância da Libra no âmbito escolar, profissional e da sociedade em geral. No estudo realizado, foram abordadas importantes considerações teóricas relacionadas às contribuições da Lei 10.436. Essas contribuições elas se tornaram necessárias para dar sustentabilidade, assim, baseada no levantamento bibliográfico e nos objetivos proposto, foi possível perceber que esta lei ela é de grande importância, pois traz parâmetros para o desenvolvimento no processo de aprendizagem do sujeito surdo. Essa foi a nossa apresentação do nosso seminário. Encerramos com essa frase: faço de minhas mãos boca para que seus olhos possam me ouvir. Boa tarde, estamos reunidas para a realização do nosso seminário. Somos alunas da Faculdade UNITA, Polo de Castanhal, cujo tema do nosso seminário, a temática é a inclusão do surdo na sociedade contemporânea globalizada. E o subtema é a inclusão do surdo na sociedade e na educação. Eu, Rosana Barroso de Holanda. Eu, Joana Darfa de Souza. Sandra Botelho. Regina Lima. Rejane Saraiva. Qual a dificuldade, como você aceita na sociedade? É difícil ser aceito na sociedade por conta dos preconceitos com os surdos, né? Que tem visto no Brasil. Mas também tem lugares aí que tem a inclusão dos surdos, como por exemplo a Zara, lá me senti feliz. Sim. Como é a relação com a sua família? Eu acho que a minha mãe deveria antes aprender Libras, né, para se comunicar comigo. Porque atualmente, hoje, é muito difícil eu me comunicar com ela. Né?
tanto com ela como a minha família também. Quais as dificuldades quando você vai ao supermercado, farmácias e outros lugares? É muito difícil. É confuso para mim porque a pessoa vai falando e como eu sou surdo eu não consigo entender nada. E a falta de intérprete em Marapani é muito difícil de encontrar. Qual a dificuldade que você encontra em aprender a língua portuguesa? Porque em português, né, algumas palavras são difíceis para o surdo. Como, por exemplo, as frases, os verbos, a concordância verbal, né? A leitura para a gente é muito difícil e também a escrita.